A palavra do Senhor nos diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio nessa manhã aqui. E essa presença santa e maravilhosa é a presença de Jesus. E aonde esse rio passa, a alegria se instala. Que você perceba esse rio, porque ele já está brotando aqui nesse lugar. Que você perceba a santa presença do Senhor, que enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Esse é o nosso Deus. E é sobre esse Deus que eu vou falar nessa manhã. É sobre esse rio que alegra. Quando rios muitas vezes saem dos nossos olhos diante dos problemas, das inquietações, nós podemos experimentar um rio que alegra o nosso coração e a nossa alma. Nós saímos agora dessa semana, uma semana que a sociedade brasileira acha que é alegria. Mas eu pergunto para você, que alegria é essa que termina numa quarta-feira de cinzas? Que alegria é essa onde se comemora excessos, onde as pessoas são muitas vezes convidadas ou mesmo o tempo, o momento propicia com que elas, entre aspas, se libertem. Se libertem. Mas quanto mais elas acham que se libertam, elas na verdade estão presas. Presas aos seus pecados, presas aos seus próprios desejos, presas ao seu ego, presas no seu bem-querer. Pessoas que não conhecem a verdadeira alegria. Nós estamos terminando no dia de hoje, nesse domingo, o último tema sobre oração e alegria. Eu sei que a quarta-feira de cinzas, em muitas igrejas, inicia o período da quaresma. A quaresma nós também participamos enquanto igreja reformada. Então é importante esclarecer a igreja, porque às vezes as pessoas podem dizer, a igreja da igreja católica. Nós, como igreja reformada, também temos esse período de preparação, de colocar o nosso coração diante de Deus. Mas a verdade é que a quarta-feira de cinzas, para aquele que não conhece a Cristo, é a oportunidade de se arrepender por todas as bobagens que fez no carnaval. E aí desfrutar do perdão de Deus. Ainda bem que Deus é misericordioso. Mas nós que conhecemos o Senhor, a nossa alegria não brota dessas festas. A nossa alegria não está nas coisas e muito menos nas situações, sejam essas que a sociedade muitas vezes vende como alegria, sejam as coisas do nosso particular que também nos toca. Talvez você já tenha vivenciado momentos na sua vida em que você falou assim, que desgosto. Eu estou sofrendo um desgosto na minha vida. Desgosto talvez porque não alcançou o que queria, não foi realizado da forma como imaginava. E desgosto é muito fácil da gente entender o significado, é aquilo que perde o sabor. E muitas vezes você fala assim, eu não me sinto alegre. Para o mundo, a alegria é passageira. Mas para nós, que conhecemos a Cristo e que estamos em Cristo, e nele vivemos e nos movemos, a alegria, ela não se acaba. E essa alegria que nós devemos proclamar. Mas pastora, eu tenho momentos na minha vida que eu passo por desgosto, eu passo por situações difíceis.
Hoje, na palavra de Deus, eu vou te mostrar uma mulher, já que ontem comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher. Nós vemos na palavra do Senhor uma mulher que, mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio ao seu lamento, Deus transformou as lágrimas dela em uma alegria que não se acaba, uma alegria indizível. Abra sua Bíblia comigo, se você puder acompanhar, em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler sobre Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 18. Eu não vou ler todo esse capítulo, é um capítulo extenso, mas eu convido você a ler tanto o capítulo 1 como todo o livro, né, de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 18, é o que nós vamos ler nessa hora. A versão que eu vou ler está na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não come? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo, e Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz,
e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar mais uma vez? Abaixe a sua cabeça. Pai, nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira alegria está no Senhor, porque é o Senhor. A palavra nos fala, ó Deus, desse rio que alegra a cidade de Deus. Nós somos o teu povo, estamos aqui nessa manhã. E só o Senhor sabe, ó Deus, como cada coração está nessa manhã. Quais são as áreas que cada pessoa precisa ser tocada pelo teu Santo Espírito. E o teu Santo Espírito está aqui nesse lugar, ó Pai. E aonde há o Espírito, há liberdade, ó Deus. Por isso, Senhor, se move poderosamente nos corações, transformando, curando. Que saiamos daqui de fato alegres pela tua visitação. Visita cada um de nós, ó Pai, que não saiamos daqui, ó Deus, desapercebidos da tua presença. Como aquela mulher, ó Deus, do fluxo de sangue, tocou nas suas vestes em meio à multidão, ó Deus, que nessa manhã, ó Deus, cada um de nós possa tocar nas tuas vestes, ó Deus, e receber o teu favor, a tua palavra, aquilo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas, porque sabemos que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva, a tua palavra se manifesta, a tua palavra, Senhor, que sai da sua boca, cumpre o propósito que o Senhor quer. Venha sobre nós e cumpre o teu querer nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus que oramos, desde já agradecidos. Amém. A alegria que nunca acaba. Então, como é possível desfrutar dessa alegria que nunca acaba, se cotidianamente, muitas vezes, vários problemas nos assolam? Às vezes, problemas em forma de situações que acontecem, às vezes problemas em forma de pessoas. A alegria não se acaba. Em primeiro lugar, quando nós olhamos esse texto, para quem não dá ouvidos aos destruidores da alegria. Tem gente que é enviada do mal para botar a gente mais para baixo. Tem gente que precisa escutar aquela mensagem que eu preguei esses dias de sabedoria do alto. O exemplo de Ana vem hoje nos ensinar a não dar ouvidos aos destruidores da alegria. Sim, porque eles vão surgir na sua vida. Se não surgiram, muitas vezes vai surgir. E se surgir, você lembre de Ana. Aqui o texto fala de alguns destruidores da alegria que apareceram na vida de Ana. O primeiro deles não era Penina. Talvez você pense: era aquela Penina, a outra, tinha que ser, não é? Mulher adora ter rixa com a outra, né? Não. O primeiro destruidor da alegria na vida de Ana era o fato de não poder ter filhos. O texto diz que o Senhor havia cerrado o ventre dela. Essa mulher tinha tudo para se voltar contra Deus. E é aí que nós aprendemos. Ela foi devota ao Senhor, ela buscou o Senhor com intensidade. Como se já não bastasse isso no seu coração, nas suas emoções, talvez calasse na sua alma e nos seus pensamentos, Deus quis assim.
Como se já não bastasse aquele sofrimento de ser estéril, aparece a danada da Penina. Que Penina podia ter Peninha, mas não tinha Peninha de Ana, não é? A danada da Penina era terrível. Por 2 vezes no texto, nessa versão que eu li, fala que Penina a irritava, debochava, pegava aonde doía, no coração e nas emoções de Ana. O terceiro destruidor da alegria que apareceu na vida de Ana, mas o Espírito Santo deve ter tocado ele na hora, ele reverteu a situação, é Eli. Diante da sua incompreensão ao ver Ana clamando ao Senhor. Na cultura israelita antiga, quando a mulher não tinha filhos, e principalmente quando não tinha filho homem, ela era motivo de chacota, ela era motivo de vergonha. A mulher, ela era cobrada socialmente, culturalmente, para ter sim e dar um filho ao seu marido. E a maternidade naquela época, através do ventre e de gerar filhos, era considerado como motivo de salvação. Então, quando nós fazemos esse contexto e olhamos essa história dentro desse contexto, a amargura, a aflição, a dor, o choro de Ana não era somente porque ela não tinha um filho, mas porque ela não se achava agraciada do Senhor. A falta de filhos era interpretada como maldição, como desagrado divino. Então imagine tudo isso borbulhando no coração de Ana, mas ela em nenhum momento, e é isso que é bonito, olhar na vida de Ana, e que serve para nós como inspiração. Em nenhum momento ela se torna ríspida. Ela fala firme com Eli, mas em nenhum momento ela amaldiçoa o Senhor. Em nenhum momento ela amaldiçoa as pessoas, Penina, ou até mesmo Eli, até mesmo Eucana, que tenta, né, no jeito masculino de ser, agradar. Olha, por que você está chorando, né? Eu não sou melhor que tudo isso, né? Olha para mim, você tem a mim, né? Não era suficiente. A dor, a angústia na alma de Ana era muito maior. E o que nós vemos e trazemos e podemos trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida é que sim, nós temos vulnerabilidades, nós podemos passar por dores, nós podemos enfrentar pessoas que muitas vezes vão nos questionar o nosso jeito de ser, questionar as nossas escolhas, questionar a nossa fé em Deus, a nossa busca incessante em Deus, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa devoção em Deus, a Deus. A condição de Ana era conhecida por todos. Não era algo velado ou escondido, todos sabiam que Ana não poderia ter filhos. Mas como se já não bastasse ter que lidar com essa dor, ela ainda tinha que lidar com a sua rival, com a incompreensão de Eli, que minavam cada vez mais a sua alegria, mas que ao mesmo tempo ela foi forte, resistente diante das coisas, dos ataques que ela sofria. Como é difícil a gente permanecer em Deus quando aos nossos olhos não parecem ter solução, quando pessoas se levantam para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria. Muitas vezes temos vontade de revidar, muitas vezes temos vontade de descer do salto, muitas vezes temos vontade de fazer o mesmo que fazem conosco. Mas a atitude de Ana diante do seu desgosto e da dor,
ela serve para nós porque sim, o seu coração estava batido, triste, mas em nenhum momento você vê uma atitude de Ana de ir contra aqueles que estavam contra ela, contra os seus opositores. Ela simplesmente não dá ouvidos a eles. Nós podemos nos lembrar também um outro personagem bíblico, Jó. Jó perdeu tudo. Não perdeu só posses, perdeu família e a sua esposa. Chegou a dizer a ele, Jó 2, 9 e 10, então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: falas como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Igualzinho a gente. Quando acontecem os reveses na vida, quando acontecem dificuldades que estão aquém das nossas forças, muitas vezes a gente questiona Deus, muitas vezes a gente se levanta para entrar em embate, em contenda com as pessoas. E isso tudo nos sobrecarrega, isso tudo nos abate ainda mais. Jesus também enfrentou a hostilidade das pessoas em várias ocasiões, mas em nenhum momento também se achou uma atitude de revide, pelo contrário, ele falava: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não permitiu que as zombarias, as críticas dos escribas, dos doutores da lei, que queriam a todo momento pegá-lo. Jesus não se curvou, mas também, aliás, quando Jesus sofria, o que ele fazia? Ia orar, ia clamar força do Pai, ia se derramar na presença do Senhor. Na vida todos nós enfrentamos momentos, pessoas ou situações que podem destruir sim a nossa paz e deixar o nosso coração entristecido como Ana. Às vezes sofremos palavras cruéis, às vezes sofremos críticas e julgamentos como Eli fez, e a palavra fala que ele julgou Ana. Muitos tentam minar a confiança e nos colocar para baixo, mas quando isso acontecer, tape os seus ouvidos, olhe para o alto, porque você tem um Deus que olha por você. Esse era o segredo de Ana. Ela não se dobrou às críticas, à implicância de Penina. Pelo contrário, ela buscava o Senhor com intensidade. Ao invés de permitir que palavras e problemas se acomodem no seu coração e na sua vida, se importe com Deus, com o que Ele pensa sobre você, com o que Ele pode fazer por você. Porque foi isso que fez com que Ana resistisse e permanecesse. Com certeza, não só nos momentos de sacrifício em que ela ia com a sua família e junto com o seu marido adorar o Senhor. Aqui é esse momento que ela abre o seu coração para Deus. Mas eu imagino que muitas vezes essa mulher buscava o Senhor, pedindo a justiça de Deus. Irmãos e irmãs, sim, nós vamos encontrar pessoas que muitas vezes vão cutucar as nossas feridas. Mas não haja de forma humana. Haja como um filho, uma filha de Deus, que busca, que confia e que permanece no Senhor. Sim, vão existir situações que vão cutucar as feridas que existem lá dentro, no mais profundo da alma. Mas nós não precisamos passar de feridos para uma pessoa que fere.
Nós, ao invés disso, assim como Ana, que estava ferida, ela levou as suas feridas ao Senhor, porque ela sabia que Ele poderia tratar e curar as suas feridas e fazer justiça sobre ela. Ao invés de se tornar alguém que fere, porque te feriram, leve suas feridas para aquele que se chama Jesus, que foi ferido por nós, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados, libertos, e já não andamos mais conforme esse mundo, mas andamos debaixo do sangue de Jesus, que nos cura, que nos liberta, porque Ele ouve as nossas súplicas, Ele faz justiça por nós. Irmãos, Deus é justiça, e é a justiça perfeita. E aqui nesse texto nós vemos como Deus fez justiça à vida de Ana, diante das suas aflições. Ela não passou desapercebida, porque esse era o sentimento que ela tinha diante de Deus. Será que Deus vai olhar por mim? Se pessoas têm aparecido na sua vida, ou situações têm aparecido na sua vida, para roubar a sua alegria em Cristo, para matar a sua fé, para te colocar para baixo, com zombaria, zombando de você, da sua fé por ser crente, destruindo você com palavras, porque palavras destroem, e por isso nós precisamos ter sabedoria para falar, mas também sabedoria para não deixar o sol se pôr sobre a ira, mas entregar tudo ao Senhor, porque Ele é justo. Nós podemos desfrutar da alegria mesmo nesses momentos. Essa é a grande virtude da fé, que mesmo abatidos, mesmo sofrendo dores inimagináveis, dores que muitas vezes não estão na pele, mas estão na alma, nós podemos sentir o óleo da alegria sendo derramado sobre as nossas vidas e nos levantando, porque assim aconteceu também com Ana. Então a pergunta para a nossa reflexão: como a partir de hoje você pode focar na voz e ser mais devoto ao Senhor e não dar ouvidos a vozes destrutivas, aos opositores da alegria, que muitas vezes podem surgir na sua vida? Eu falei de pessoas, mas de situações que tiram o sabor. E o que é mais lindo em Ana é que Ana, mesmo passando por essas aflições e dificuldades, ela não negou a Deus, ela não pecou contra Deus e ela não abandonou a Deus. Há muitas pessoas que, ao passarem por situações assim, a primeira coisa que fazem, correm da igreja. Não dê ouvidos, mas se importe com o que Deus tem para falar ao seu coração. Rasgue seu coração diante do Senhor. Rasgue o seu coração diante das suas vulnerabilidades. Um diagnóstico que tirou a tua alegria, um diagnóstico que tirou a tua paz, a tua esperança. Deus é a esperança, e por isso que Ana não se dobrava diante dos insultos, porque ela conhecia o Deus em quem ela cria, e ela se quebrantava diante do Senhor. A alegria nunca acaba para quem não dá ouvidos aos destruidores da alegria. Saiba identificá-los, mas fixe o seu olhar, a sua fé em Deus, somente em Deus. Em segundo lugar, a alegria não acaba para quem derrama sua alma diante de Deus. Verso 10: e ela, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana se derramava na presença do Senhor, e mesmo sendo Eli um profeta, ele não conseguiu ver que Ana estava buscando ao Senhor, e cometeu aquela gafe tremenda de achar que Ana tinha tomado umas. E Ana é firme com Eli, ela fala: não, meu Senhor, não se trata disso. E eu imagino Ana assim, sabe? Porque ela estava em oração, então havia autoridade na palavra dela. Não se trata disso, eu sou uma mulher que tem aflições, que tem dores. E eu estou aqui, o texto fala, derramando a minha alma diante do Senhor.
Aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, não seja como Eli. Não julgue a fé das pessoas. Às vezes nós vemos isso. Ih, estão orando lá, mas fulano não quer nem saber de Deus. Não julgue a oração das pessoas. Seja sábio. Se não for para falar nada que edifica, zíper na boca. Se não for para chorar com quem chora, zíper na boca. Se não for para se alegar com quem se alegra, zíper na boca. Mas prefira ser instrumento da alegria de Deus. Prefira ser instrumento de paz, de ânimo, de renovo, de bênção na vida daqueles que estão tristes, aflitos. Dor não se julga, dor se acolhe. Infelizmente Eli escorregou no tomate. Eu imagino que o Espírito de Deus deve ter batido nele assim e falou: calado. Você não sabe o que eu vou fazer. Mas ele deve ter visto o Espírito de Deus tomando conta da face de Ana. Porque há momentos que nós nos derramamos na presença do Senhor, que muitas vezes as palavras são poucas, que muitas vezes nem palavras nós temos, de tanta aflição, de tanta angústia na alma. Por isso não seja como Eli, mas seja como Ana. Rasgue o seu coração, abra suas vulnerabilidades diante de Deus. As lágrimas, elas vêm, mas elas não são e não precisam ser eternas. Mas nós podemos levar as nossas lágrimas, as nossas aflições para aquele que entende o nosso choro, porque ele entendeu o choro do seu próprio filho, quando diz que Jesus chorou. Se levarmos as nossas lágrimas para aquele que nos ama, assim como Deus amava Ana, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou melhor, é um Deus que transforma lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Muitas vezes em nossa caminhada, e até mesmo a sociedade, muitas vezes nos impõe que nós precisamos ser fortes o tempo todo, né? Nós comemoramos ontem o Dia Internacional da Mulher. E o que a sociedade hoje fala para nós é: seja forte, seja super mulher. Eu não sou forte o tempo todo. Mas você é pastora. Eu tenho as minhas vulnerabilidades. Eu sou forte em Deus. Como Paulo disse: quando sou fraco, é então que eu sou forte. Se Paulo falou isso, por que eu vou bater no meu peito e dizer: não, eu sou super mulher? Sou nada. Deus sabe que eu não sou. Quando eu subo aqui, os irmãos não sabem as orações que eu faço para o Senhor. Eu falo: Senhor, tem misericórdia. Eu sou o menor dos vasos. Mas nós temos um Deus que não se esquece de nós e que nos fortalece e que nos levanta com o seu poder. Foi isso que Ele fez diante das vulnerabilidades e diante das aflições de Ana. O que eu estou querendo dizer para você é que a alegria que nós temos em Deus não é uma alegria passageira, porque mesmo em meio à dor nós somos felizes, porque nós não estamos sozinhos e nós temos um Deus que nós podemos rasgar o nosso coração, que nós podemos chorar e abrir e falar: Senhor, isso machucou na minha alma, isso machucou no meu pensamento, cura-me. Senhor, eu estou passando por essa aflição que diante dos meus olhos parece impossível. Derrame o seu coração diante do Senhor, porque Jesus fazia isso. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes fala que homem não chora. Homem não chora, presbítero Morosini. Eu já vi muito presbítero Morosini chorar, e vou dizer até o motivo. O presbítero Morosini chorou por uma menina, pela sua netinha que nós vamos batizar daqui uns dias, a Elis, que é fruto de milagre. Eu vi as lágrimas do presbítero Morosini diante do Senhor.
Homem chora. Não chora só quando está ali na frente da TV, vendo futebol, o time perder, o carro bater, não. Mas um filho, uma filha de Deus sabe aonde chorar e aonde levar a sua súplica, as suas orações e rasgar o seu coração. Porque quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, Ele nos alegra com a sua presença. Veja que Ana, aqui diz o texto, que Ana, após aquele entrevero ali com Eli, explicando para Eli que não era bem aquilo que ele estava entendendo, que ela era uma mulher angustiada, que ela estava derramando a sua alma perante o Senhor, diz o texto que Ana saiu dali com o rosto já não mais entristecido. E esse é o propósito da oração. Quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, nós podemos chorar sim, mas nós não voltamos o mesmo. Por quê? Porque choro tem tempo determinado. Te dou até base bíblica. O choro pode durar uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, mas há tempo para se alegrar. Derrame sim o seu coração perante o Senhor. Fale das suas aflições, mas tenha certeza que você sairá fortalecido. Esse era o segredo de Ana. Ela se derramava. E quanto mais ela se derramava, mais ela ficava em pé diante das questões que ela então enfrentava. O rosto dela foi transformado. O rosto de Jesus se transformava ao buscar o Pai, porque ele confiava em Deus. Sim, chorar é libertador. Chorar é libertador. E não há nada melhor do que chorar na presença de Deus, porque as nossas lágrimas não passam em vão. Porque a ação, a graça e a presença do Senhor nos alcança e nos restaura. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que torna as nossas lágrimas em dança, em riso, e põe um cântico na nossa boca. Você tem levado seus sentimentos mais profundos diante do seu Deus. Você tem se derramado diante do Senhor. A palavra nos fala sobre isso, para desfrutarmos da alegria que é termos a presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, a alegria não se acaba para quem se consagra ao Senhor. É lembrado por Deus. Ao se despedir de Eli, Ana fala que o Senhor se lembre de mim. Deus se lembrou de Ana. Deus fez justiça sobre ela. E a coisa mais linda que eu vejo nesse texto é o desfecho dele no capítulo 2, onde Ana vai compor um cântico ao Senhor baseado nos Salmos. Porque o nosso Deus não faz nada pela metade. A vinda de Samuel tinha um propósito. Ana não estava barganhando com Deus. Ela fala: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar. Ela colocou isso sobre a vontade de Deus. Ela não barganhou. Mas a questão de ter um filho era muito mais do que status social para mostrar para a sociedade. Não, era questão de salvação. E Samuel, então, Ana, Samuel estão na linhagem, na vinda do Messias, aquele que viria para salvar, para nos resgatar. E quando nós olhamos para Jesus no Novo Testamento, como que Jesus foi anunciado? O anjo Gabriel disse: eis que trago boas novas para todo o povo, e ele será motivo de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Deus se lembrou de Ana, não dando só Samuel, mas dando ela salvação, cura para suas emoções, mas também anunciando a vinda do Messias. Porque criança no Antigo Testamento, ela é sinal de esperança, ela é sinal de alegria, e ainda é para nós hoje. Quando uma criança nasce, invade o coração de tanta alegria. Agora você consegue imaginar Ana voltando no templo? Que coisa linda! E por isso que o cântico de Ana no capítulo 2 é tão significativo,
porque ela exalta o Senhor. Ela fala: olha, o meu coração, a minha alma agora se alegra, exulta o meu Deus. Não há outro como o Senhor, não há outra rocha como o Senhor. E ela chega com o menino diante do Senhor: olha, está aqui o filho que o Senhor nos deu. Como que nós trazemos para a nossa vida a alegria que não se acaba, porque Deus, Ele sempre age em favor dos seus, quando nós nos consagramos ao Senhor. Consagrar Samuel não era difícil para Ana, porque ela já era consagrada ao Senhor. Ela se deleitava da presença do Senhor, ela se rendia à presença do Senhor. A importância, meus irmãos, hoje nós nunca falamos mais nas nossas conversas, seja na igreja, seja na célula, sobre consagração. É lindo quando nós batizamos uma criança, consagramos ela ao Senhor, mas a sua vida, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é consagrado. E quem é consagrado ao Senhor não é esquecido, porque Deus não é homem para se esquecer dos seus filhos. Deus não se esqueceu de Ana, Deus não está se esquecendo de você. Eu não sei quais são as lágrimas, eu não sei quais são as dores, eu não sei quais são os opositores, aquilo que está roubando a sua alegria, a sua paz, mas que o Senhor seja a sua alegria, porque você é um homem, uma mulher consagrada ao Senhor, e que você possa voltar como Ana, todos os domingos à casa do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele é a minha rocha, Ele tem visto as minhas lágrimas, Ele tem escutado o meu clamor, Ele tem me abençoado, porque Ele é um Deus que não se esquece, jamais se esquece dos seus filhos. Quando Ana volta com Samuel, eu me lembro muito do Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta de Sião, nós estávamos como quem sonha. Aquela mulher devia estar como quem sonha. Um sorriso de orelha a orelha. Porque aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo, com os seus feixes na mão. Samuel era o feixinho dela. Mas Deus não só abençoou com Samuel, a palavra fala que Ana teve mais 3 filhos homens e mais 2 filhas mulheres. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mente, Ele não se esquece de nós. E a palavra do Senhor em Efésios diz que Deus é poderoso para fazer... Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele transforma o nosso lamento em dança, Ele transforma as nossas lágrimas em alegria, em lágrimas de alegria. Tozer, ele disse certa vez: a consagração não é a entrega de coisas. Vou repetir. A consagração não é a entrega de coisas, mas a entrega do próprio ser. Consagrar-se é oferecer nossa vida a Deus, para que Ele a use de maneira que desejar, sem limitações e sem reservas. Se coloque todos os dias no altar do Senhor. Busque a alegria da presença e da satisfação que vem em Deus. Rasgue o seu coração. Eu sempre instruo a Amanda lá em casa que quando alguma coisa de ruim acontecer na vida dela, que ela venha e conta pra gente. A mesma coisa tem que ser com a gente. Pessoas estão te incomodando, situações estão te incomodando. Rasgue seu coração para o seu pai. Chore diante do Senhor. Se coloque na presença de Deus. Se consagre. Quais são as situações que você tem vivido, que hoje tem destruído a sua alegria de pertencer ao Senhor? Não deixe que nada afete isso. Não deixe que nada afete a sua comunhão com Deus, de estar na casa do Senhor, de buscá-lo. Mas coloque a sua vida rendida diante do altar, e você trará muitos feixes na mão, e você voltará todos os dias
com alegria, para louvar, assim como Ana louvou ao Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Não está nas coisas, nas situações, mas está em pertencer a Deus e saber que Ele se lembra de nós, que Ele jamais se esquece de nós. Então nós podemos desfrutar dessa alegria perene que é ter a salvação em Cristo Jesus. Amém?